Olá, bem-vindos a mais uma aula de Direito Tributário. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Vander Brusso, sou professor aqui do curso LFG de Direito Tributário e estamos falando um pouquinho sobre direito tributário, mas voltado aí para o nosso curso de defensoria, não é isso? E antes da gente começar a nossa aula, eu sempre gosto de deixar algumas dicas, alguns artigos para os meus alunos e a forma como se deve estudar direito tributário. Vamos lá? Então, na Constituição Federal, sempre reforçando isso, é importante estudar os artigos 145 a 162 da CF, então artigos 145 a 162 da CF, e lá no Código Tributário Nacional, estudar tributos, então seria artigo 3º, artigo 16, 77 e 81 do CTN, ok? Falar um pouquinho também sobre crédito tributário, estudar lá nascimento, constituição, causas suspensivas, extintivas e de exclusão do crédito tributário. Resumindo, artigos 142, 151, 156 e 175 do CTN. Além desses artigos, é evidente, né? Pegar as últimas provas da OAB, olha só, tô ficando já velho esse professor, viu? Tô até trocando o nome dos cursos já, né? Pegar as últimas provas lá da Defensoria, ok? E resolver as questões. É a melhor forma de você fixar conteúdo. Tributário não é uma matéria muito fácil, é fato, né? A gente não tem muita afinidade, o aluno não tem muito afinidade com esse conteúdo. Diferente quando ele assiste aula de civil, de trabalho, de penal. Vamos ser sinceros, mal ou bem, todo mundo conhece uma carteira profissional, é registrado, tem salário. Mal ou bem, todo mundo entende um pouquinho de civil. E direito penal, basta ligar a televisão que você tem uma aula lá de absurdos jurídicos penais, mas você consegue entender melhor. Agora, tributário, quem que entende disso? Quem está no dia a dia ali, ou quem trabalha em contabilidade, com administração de empresa. Então, o que derruba o candidato, geralmente em concurso público, é direito público, podem perceber. Tributário, constitucional, administrativo, porque são matérias estranhas ao dia a dia dele. Então, a melhor forma de estudar tributário é pega as aulas, pega os slides e resolve as questões do curso de defensoria. E resolve as questões ali. Estão resolvendo as questões, pintou alguma dúvida, manda um e-mail para o professor Vander, ok? Que aí eu mando a resposta para vocês. O meu e-mail pessoal de alunos é vanderbrusso@me.com. vanderbrusso@me.com. E o meu e-mail profissional é vander@bspadvogados.adv.br. Quem também tiver oportunidade e interesse, me procura lá no Facebook, Vander Brusso, que eu sempre deixo umas dicas lá de como estudar, atualização legislativa, ou quando eu lanço algum artigo, alguma coisa importante para concurso público. Combinado? Superadas essas notas introdutórias que toda aula eu falo, não é isso? Vamos falar um pouquinho agora, para encerrar o nosso curso, sobre a lei de execução fiscal. Algumas pinceladas que eu acho importante para esse tipo de concurso, ok? Vamos pegar meu slide aqui? Então, olha só, eu coloquei aqui a execução fiscal, eu coloquei que ela é regulada pela LEF, pela Lei 6.830/80, né? Então, o que é importante entender desta lei de execução fiscal para o nosso concurso de defensorias, ok? Presta atenção, professor Vander, aqui. Primeira coisa importante é a gente entender que o Estado só possui essa lei para cobrar os seus créditos. Como assim, professor Vander? Toda vez que eu falo da lei de execução fiscal, tem aluno que acha que o Estado só pode cobrar tributo pela LEF. E não é verdade. No artigo 1º da lei de execução fiscal, ela fala que a União, os Estados, Distrito Federal e Município, né, utilizarão esta lei para cobrar dívidas tributárias e dívidas não tributárias. Olha a dica aqui. Se usa a LEF para cobrar dívidas tributárias e se usa a LEF para cobrar dívidas não tributárias. Então, as dívidas tributárias são os tributos de um modo geral. Eu cobro pela LEF. As dívidas não tributárias são aquelas regidas pelo direito financeiro, onde o Estado contrai, né, direitos explorando o seu patrimônio, explorando suas rendas, explorando as suas empresas. Então, esses créditos que ele gera, explorando o seu patrimônio, as suas empresas, né, ele vai cobrar também através da LEF. Então, a LEF não se limita apenas à cobrança
tributária. São cobranças tributárias e cobranças não tributárias, ok? Mas, professor Wander, como é que eu faço para entender a sistemática da execução fiscal? Como é que chega nesta fase onde o Estado vai mover a execução? E lembrando que ele vai trabalhar LEF com as garantias e privilégios previstos no Código Tributário Nacional. Lembram? Artigo 183, artigo 184 do CTN, ele vai penhorar todo o patrimônio do devedor, ele vai penhorar o Estado, né, todas as rendas do devedor, ele só não vai penhorar, lembram? Aqueles bens que a lei os declare absolutamente impenhoráveis, ok? Mas para chegar na fase da execução fiscal, tem todo um processo administrativo que o Estado é obrigado a percorrer. Vamos dar uma olhadinha aqui no slide? Olha só. Então, esse meu slide aqui é um resumo para o Estado chegar na execução, ok? Que a gente já aprendeu em todas as aulas anteriores. Olha só, vou pegar uma caneta aqui. Então, quando o contribuinte, né, ele pratica o fato gerador, vem e nasce a obrigação tributária. Nós aprendemos que a obrigação tributária ela é de pagar. Né? Pagar o quê? Pagar o tributo ou pagar a penalidade pecuniária. Sempre a obrigação principal é pagar, é entregar dinheiro para o Estado. Vamos imaginar que essa obrigação aqui de pagar tributo, que nasceu do fato gerador, ela é de fato imaterial, abstrata, lembram disso? Aí o que o Estado faz? O Estado pega, realiza o lançamento tributário, perfeito? E quando ele faz o lançamento tributário, ele constitui o crédito. Agora, eu não falo mais em obrigação, eu falo em crédito tributário. Tanto é que nós aprendemos aqui, ó, que se ele não lançar, ele sofre, ó, decadência. Correto? A decadência é o artigo 173 do CTN. A decadência é a perda do direito de lançar. Combinado? Legal. Fez o lançamento, nasceu o crédito tributário. O contribuinte não pagou. Perfeito? Ó, ele não fez o pagamento. O que o Estado faz? Inscreve na dívida ativa. Inscreveu na dívida ativa, extrai a CDA. Eu gosto de chamar a CDA de cheque. A CDA, eu falo que é o cheque do Estado. É o título executivo do Estado. É isso aqui, é esse título que ele vai executar, ok? Aí, CDA, não pagou, execução. Só tem que lembrar que aqui tem o prazo de prescrição. Não é isso? E nós aprendemos que o prazo de prescrição também é de 5 anos e está previsto no artigo 174 do CTN. Então, para um pouquinho aqui. Presta atenção no professor Wander aqui. Olha só. Então, como é que funciona a cobrança do Estado? Ok? E eu estou fazendo já o resumo geral do que a gente aprendeu lá atrás. Não é isso? O contribuinte, ele pratica o fato gerador, nasce a obrigação tributária. Nasce a obrigação principal, que é pagar o tributo ou a penalidade pecuniária. Vou pegar um exemplo. O professor Wander tem um imóvel, ok? Mora, reside em São Bernardo do Campo, São Paulo. Então, eu pratico o fato gerador do IPTU, nasce a minha obrigação de pagar o quê? O IPTU. Mas essa obrigação de pagar o IPTU, né, essa obrigação principal é uma obrigação abstrata, imaterial, não é isso? O que a Prefeitura de São Bernardo faz? Ela realiza o lançamento tributário. Ela manda lá para a minha residência o carnê do IPTU. Este carnê do IPTU nada mais é que o lançamento tributário. Ela está materializando, ela está quantificando a obrigação principal, não é isso? Tanto é que quando eu pego o carnê do IPTU, eu vejo que o carnê do IPTU é o lançamento tributário. Eu vou encontrar lá sujeito passivo, valor do imóvel, alíquota, não é isso? O endereço, a fundamentação legal que gerou o IPTU. E se eu não pagar no vencimento, a penalidade, que é a multa pelo atraso no pagamento. E lembrando também que este carnê de IPTU, esse lançamento, tem que respeitar o prazo decadencial de 5 anos, previsto no artigo 173 do CTN. Não é isso? Então vamos pegar um exemplo aqui. IPTU de 2018, combinado? Quando que começa a decadência? Primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Então, 2018, a decadência começa em 2019. Então,
Então, ó, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. 31 de dezembro de 2023 é o prazo máximo. Se a prefeitura não mandar para minha casa o carnê do IPTU, ou seja, se a prefeitura não realizar o lançamento tributário, decaiu, acabou. Havendo a decadência, não tem que se falar em tributo, concordam comigo? Não tem que se falar em execução fiscal, não há que se falar em certidão da dívida ativa. Por que isso? Porque o direito não socorre aqueles que dormem, ainda que seja o próprio Estado. É isso? Recebi na minha residência o carnê do IPTU dentro do prazo decadencial, ok? Qual que é a ordem municipal? Paga o IPTU. Só que o professor Wander esquece de pagar o IPTU. Não paga o IPTU, vem a prefeitura, pega o meu crédito tributário, o IPTU, e inscreve na dívida ativa, correto? Ela inscreveu na dívida ativa, percebam que ela está se preparando para me cobrar. Inscreveu na dívida ativa, me notificou de novo, eu posso pagar, não paguei. Ela extrai a CDA, essa CDA a gente chama de cheque da fazenda, extrai a CDA, lembrando que a CDA, essa certidão da dívida ativa, é o título de fato executivo, ok? Ela extrai a CDA e fala, agora eu vou executar, agora eu vou cobrar. Agora eu vou mover a execução fiscal nos termos da Lei 6.830/80. Só que ela tem que tomar cuidado com o seguinte, para ela mover a LEF, a execução fiscal, ela tem que respeitar o prazo prescricional. E qual é o prazo prescricional do artigo 174 do CTN? 5 anos contados da data da constituição, o quê? Definitiva. Não é isso? Então, lá em janeiro eu fui notificado, eu conto 5 anos depois de passado 30 dias da notificação. Ok, não prescreveu, nem decaiu, a prefeitura moveu a execução fiscal. Moveu a execução fiscal, o devedor, no caso o professor Wander, ele é citado, ok? Ele vai ser citado para o que agora, senhores? Eu vou citado para pagar ou garantir a execução fiscal. Presta atenção numa coisa. Recentemente um aluno falou assim, professor Wander, mas na execução fiscal ainda se precisa garantir juízo? Precisa. É o artigo 16 da LEF. Diferente das outras execuções, não é isso? Que não se garante mais juízo. Você vai lá, não nomeia bem a penhora nada, você vai lá, embarga a execução, só que não vai ter lá em regra o efeito o quê? Suspensivo. Em tributário não. Em razão desse interesse público aí, a LEF, o artigo 16, exige a garantia do juízo. Então, sou citado lá, via correio, com BAR, aviso de recebimento, eu tenho lá que 5 dias para pagar ou garantir o juízo. Se eu nem pago e nem garanto o juízo, o que vai acontecer agora? O oficial de justiça volta para a minha residência e vai tentar o quê? Intimar esse devedor, o Wander, da penhora. Ok? Então eu não paguei e nem garanti a execução. Então vou ficar esperando que o oficial de justiça vai voltar para penhorar o bem. Somente após a penhora desse bem, somente após a garantia desse juízo, é que eu posso opor os meus embargos à execução. Professor Wander, mas como é que eu posso, então, de fato, garantir a execução, sem ser a penhora por mandado, né? Eu posso depositar em juízo, ok? Eu posso nomear bens à penhora e eu posso ser amigo de banqueiro e não de bancário, presta atenção. E eu posso garantir o crédito por fiança bancária. E, ultimamente, para você garantir um crédito tributário por fiança bancária, só sendo amigo de banqueiro e não amigo de bancário. Combinado? Então, como é que eu garanto a execução? De 3 formas. Depósito, nomeando bens à penhora ou carta de fiança. Garantiu a execução fiscal, garantiu lá o crédito tributário, artigo 16 da LEF, eu tenho 30 dias para opor os embargos. 30 dias para fazer a oposição dos embargos à execução. Lembrando aqui, senhores, que quando se fala de embargos à execução, os embargos é uma ação, não é isso? Por ser uma ação, toda em regra, toda e qualquer matéria de direito, eu posso ali alegar nos meus embargos. Combinado? O grande problema dos embargos reside em apenas 2 fatos. Um que eu já falei, que é a garantia do juízo. Então, tenta imaginar, a dívida do empresário é de 10 milhões de reais.
Para ele fazer a sua defesa, ele vai ter que depositar em juízo, em dinheiro, 10 milhões de reais, ou nomear bens à penhora totalizando 10 milhões de reais, ou conseguir uma carta de fiança no valor de 10 milhões de reais. Por isso se fala que as ações tributárias são ações caras, que dependendo do valor do crédito, o cara não consegue sequer se defender, ok? Garantiu a execução fiscal, ele tem ali os pedidos. Esses pedidos também caem bastante em concurso público. Dá uma olhadinha aqui no meu slide agora, os pedidos. Olha só. Eu posso ter 2 pedidos nos meus embargos à execução. Eu posso ter a extinção da execução e eu posso ter a exclusão do polo passivo. Então, extinção da execução ou exclusão do polo passivo. Professor Wander, quando um, quando o outro. Vou pegar um slide em branco aqui, ok? Então, vamos imaginar o seguinte, olha só. Deixa eu colocar aqui. Vamos imaginar que eu tenho a empresa Beta e aqui eu tenho o João, que é o sócio da empresa Beta, ok? Essa empresa aqui, ela não pagou o ICMS, no valor aqui de 100 mil reais, ok? O que geralmente o Estado faz? O Estado, ele move a execução, cita a empresa Beta como principal devedora e coloca o João no polo passivo da ação como, responsável tributário. Sabe aquela conversa de atirar para todos os lados? Então, está cobrando da empresa Beta e está cobrando do João como responsável tributário. Aí a gente pergunta assim, mas João, de fato, ele é responsável tributário? Depende. É a súmula 430 do STJ, não é isso? Que fala assim, o não pagamento de tributo por si só não autoriza responsabilizar o diretor, o gerente da empresa. Então, olhando aqui para o meu slide, vamos imaginar que a empresa Beta não pagou o tributo porque não tinha dinheiro. Não teve fraude, não teve dolo, não teve sonegação, não teve nada. E eu vou fazer a defesa de João. O que eu vou pedir aqui para o juiz? Excelência, exclua João do polo passivo da ação. Ele não é o devedor tributário. O devedor tributário é a empresa Beta. Então, a ação tem que correr contra a empresa Beta. Percebe que, como advogado de João, eu não posso pedir a extinção da execução. Eu vou pedir, retire João da ação, do polo passivo, e prossiga a execução. Vamos imaginar uma outra situação. Vamos imaginar que eu vou advogar para a empresa Beta, ok? Como principal devedora. O que eu vou pedir em juízo? Eu vou pedir a extinção, da execução. Então, extinga a execução em relação à pessoa da empresa Beta e acabou o processo. Eu não posso pedir a exclusão do polo passivo da ação, porque Beta, de fato, ela é devedora, ok? Então, voltando aqui para o meu slide, eu vou ter 2 pedidos. A extinção da execução, como exemplo lá da empresa Beta, correto? Ou a exclusão do polo passivo da ação, se eu advogar para João. Combinado? São esses elementos aqui, essas dicas que a gente tem que tomar cuidado lá para o nosso tipo de concurso público, ok? Depois eu trouxe aqui, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, quero comentar 3 ações aqui que também caem em questão de direito material para esse tipo nosso de concurso. Veja, não estou falando que vai cair não vai cair a peça em si, né? Mas algumas questões pontuais sobre a execução, que nós acabamos de falar, e algumas questões pontuais sobre a ação declaratória, repetição do indébito e consignação de pagamento, ok? Vamos lá, olha só. As demais ações tributárias comuns que nós temos é a ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, que a gente fala que é uma ação típica preventiva, ok? E por que preventiva, professor Wander? Presta atenção aqui um pouco no professor Wander. Nós falamos assim, que o Poder Judiciário, de fato, ele não é um órgão consultivo, né? Eu não posso chegar no Poder Judiciário e fazer uma consulta. Excelência, eu pago ou não pago? Fulano, pago ou não pago? Né? O fisco está certo ou está errado? Eu não posso formular consulta. Consultas referentes a questões tributárias podem ser feitas na administração tributária.
Então, se eu tenho dúvida de como interpretar a lei tributária, eu vou na Fazenda Pública, federal, estadual, municipal e formulo uma consulta, ok? E aguardo ali a posição da Fazenda. Enquanto a Fazenda não se manifestar, ela não vai autuar o contribuinte a respeito. Ela vai se manifestar dando uma interpretação, ok? A legislação que tinha dúvida o contribuinte. Isso é bacana. Então, tem cliente que prefere, em vez de não pagar ou pagar e pagar a mais, ele fala, ó, formula uma consulta lá e vamos aguardar a posição do fisco. Depois vem a resposta, aí eu sigo se eu pago, se eu não pago, se eu vou discutir ou não no Poder Judiciário, ok? Mas partindo então do pressuposto que o Poder Judiciário não é consultivo e que eu não quero me valer da administração tributária, como é que eu faço? Vou pegar um exemplo aqui. Vamos imaginar que saiu uma lei aqui estadual de São Paulo, onde agora os templos de qualquer culto vão pagar, na verdade, ICMS quando vende mercadoria, ainda que a receita com a venda dessas mercadorias, lembra? Festa junina, cachorro-quente, pipoca, ainda que essas receitas sejam revertidas para a finalidade essencial do templo. Percebam que essa lei estadual afrontou a imunidade tributária que está prevista lá na Constituição Federal. Então, teoricamente, a partir deste ano, os templos de qualquer culto não gozarão mais da imunidade tributária, ok? Então, o que eu posso fazer, eu como contribuinte, né, eu como templo de qualquer culto? Eu posso esperar, aí eu vou praticar o fato tirador, eu vou vender as mercadorias, eu não vou estar imune, uma lei nova, vou ter que pagar o imposto. Se eu não pago o imposto, vai para a dívida ativa, sofre execução, correto? Então, o que eu vou fazer? Eu posso me antecipar ao nascimento do crédito tributário. Eu apresento a ação declaratória, entro com a ação declaratória em juízo e falo assim, excelência, olha, o Estado de São Paulo publicou uma nova lei, onde essa nova lei afronta o princípio da legalidade da imunidade tributária e, em razão dessa afronta, essa lei é inconstitucional, motivo pelo qual eu quero que o senhor declare a inexistência de relação jurídica entre o Estado de São Paulo e o templo deste culto aqui, de qualquer culto, por afronta à Constituição Federal. O juiz analisa e fala, de fato, essa lei estadual aqui, ela afronta a imunidade tributária, então eu vou afastar a cobrança dela. Aí o juiz reconhece a inconstitucionalidade da lei e declara a inexistência de relação jurídica. Esta declaração de inexistência de relação jurídica, ela evita o nascimento do crédito tributário. Então, daquela declaração para frente, o Estado não pode cobrar mais o tributo, perceberam? Então, ela é uma ação preventiva porque eu evito o nascimento do crédito tributário, ok? Superada aí a ação declaratória, essa ação preventiva, que não tem nada a ver com a ação anulatória, lembram disso? Porque a ação anulatória, ela é uma ação repressiva. Nesse meu exemplo aqui, eu não entrei com a ação declaratória, vem o Estado de São Paulo, lança o imposto, faz o nascimento do crédito tributário, aí constituiu, eu vou ter que anular. Aí a ação anulatória está prevista no artigo 38 da LEF, é uma ação de uma modalidade repressiva. Eu estou anulando o lançamento, eu estou anulando um ato já praticado pelo Estado. Na declaratória, não. Eu estou evitando esse ato do Estado. Eu estou evitando o nascimento do crédito tributário, ok? Voltando aqui para o meu slide, temos ainda a ação de repetição do indébito e a ação de consignação em pagamento. Esta ação de repetição do indébito aqui, bastante cuidado com o artigo 166 do CTN, que ele fala da repetição do indébito de impostos indiretos. Presta atenção, professor Wander, aqui um pouco. Então, olha só. Primeiro, quem é que tem direito a repetir o valor pago, repetir o indébito? Aquele contribuinte que pagou a maior que o devido, né? Ou pagou em duplicidade. Eu vou dar um exemplo que aconteceu com meu pai, isso uns 3 anos atrás, ele era campeão disso. Meu pai recebia lá a carta do IPVA, ele pagava, ok? Ele recebia em dezembro, ele pagava lá o IPVA antecipado. Quando chegava em janeiro, ele recebia uma outra carta do IPVA. O que ele fazia? Pagava de novo o IPVA. Aí, claro, né, tem advogado da família. Ô, Wander, você viu o que o pai fez? Falei, o que você fez, pai? Ó, paguei IPVA 2 vezes. Falei, pô, de novo, todo mundo deve estar sobrando dinheiro aí, não é possível, né? Então, durante 2 anos ele pagou 2 vezes o IPVA. O que eu fiz? Eu ia lá na Fazenda Pública e formulava o pedido de restituição do valor.
Só que neste momento eu fazia, de fato, na via administrativa, porque era fácil você comprovar. Você pegava os dois IPVA e falava, tá aqui, ó, o delegado do Estado, ó, meu pai pagou esse, eu quero o dinheiro de volta. O Estado devolve, até que é rápido aqui em São Paulo, em 6 meses, aí está na sua mão o dinheiro devidamente atualizado. Agora, pode ter situações que eu não consiga fazer a repetição do indébito na via administrativa. Aí eu vou ter que, de fato, entrar na via judicial para pedir o valor que eu paguei a maior que o devido ou um valor, de fato, que eu paguei totalmente indevido. Ok? Então, a ideia é devolver para o contribuinte aquilo que ele recolheu indevidamente para o cofre público. Eu ressaltei o cuidado com o artigo 166, para fim de concurso público, dos impostos indiretos. Por quê? Vê se faz sentido aqui. No imposto indireto, é aquele imposto onde há o fenômeno da repercussão tributária. Presta atenção no palavrão. O imposto indireto é aquele imposto onde há o fenômeno da repercussão tributária. Professor Wander, o que é a repercussão tributária? É quando o ônus do pagamento do tributo é transferido para o consumidor final. Ó, o ônus do pagamento do tributo é transferido para o consumidor final. Então, vou dar um exemplo. O ICMS. Quem é que suporta, de fato, o ICMS? É o consumidor final. Ó, a indústria vende para o atacado, repassa o imposto. O atacado vende para o consumidor final, ó, a Black, é isso? Friday, ok? Vende para o consumidor final, é ele que suporta o imposto. O ICMS, IPI, é tudo imposto indireto, né? Onde há o fenômeno da repercussão. Havendo o pagamento indevido, a maior que o devido do ICMS, quem é que tem direito a receber? Exemplo, eu fui lá nas Casas Bahia e comprei uma geladeira, ok? Paguei lá R$3.000 na geladeira e percebi que está errado o valor do imposto, o ICMS. Estou pagando duplicidade o imposto. Quem tem direito a pedir o ICMS de volta? Casas Bahia, que me vendeu, ou Wander, que comprou a geladeira? Olha o 166, que tem direito a repetir o valor, aquele que de fato suportou o ônus tributário. Então, quem é que suportou o ônus tributário? O Wander. Então, eu tenho o direito de repetir o valor. E Casas Bahia? Não. Ela não tem direito a pedir de volta, salvo, se a Casas Bahia não repassou o imposto, então ela suportou o prejuízo, ou se ela repassou, eu autorizá-la a cobrar. É isso que cai no concurso. Quem tem direito de repetir o valor é quem suportou o pagamento. Então, se foi o Wander, ele suporta, ele repete. Se for a Casas Bahia, contribuinte de direito, que a gente chama, ela não tem direito a repetir o valor, porque quem pagou foi o Wander, salvo se ela não repassou o imposto para o Wander, assumiu o prejuízo, ou se repassando o imposto, eu autorizo ela a repetir o valor em favor dela. Combinado? Esse é o único cuidado. Artigo 166 do Código Tributário Nacional. E para a gente encerrar a nossa aula de hoje, dá uma olhadinha no meu slide aqui, ó. Nós temos a ação de consignação em pagamento, que é aquela ação que gera uma extinção do crédito tributário. Professor Wander, na prática, quando é que a gente usa essa ação de consignação em pagamento? Olha que interessante. O CTN fala assim, está lá no artigo 164 do CTN, ok? 164. Que a ação de consignação em pagamento, ela é utilizada quando o credor tributário se recusa a receber, exigindo uma formalidade legal, uma obrigação acessória sem fundamento legal, então ele não quer receber, porque eu não cumpri, segundo ele, uma obrigação acessória, que não tem nenhum fundamento legal. Ou quando eu sei que eu devo, mas eu não sei para quem eu devo. Quando eu falo isso, desse artigo 164, que eu vou consignar quando o credor se recusa a receber, isso é uma letra morta, né? Por que é uma letra morta? Onde é que eu pago o tributo? Eu pago no banco. Eu nunca vi a União recusar pagamento, eu não pago para ela, eu pago no banco. Eu nunca vi o Estado recusar o recebimento. Eu não pago para o Estado direto, como no passado. Eu pago para o banco. Então, eu pago o banco arrecada e entrega para o Estado. Então, dizer hoje que eu posso consignar em juízo crédito tributário por recusa de recebimento é mais complicado, porque a gente paga no banco. Agora, uma coisa é fato. Eu posso consignar em juízo
quando eu, devedor tributário, eu sei que eu devo, mas eu não sei para quem eu devo. Eu vou dar um exemplo. Aqui na minha região do ABC, vamos imaginar que eu tenho um imóvel residencial bem no limite da divisa de São Bernardo do Campo com Santo André, ok? Todo ano é a mesma novela. A Prefeitura de São Bernardo entende que eu devo IPTU para São Bernardo, me manda IPTU. A Prefeitura de Santo André também entende que eu devo IPTU para Santo André, segundo ela, meu imóvel pertence a Santo André e não a São Bernardo, me manda o carnê. Percebam que todo ano eu recebo 2 IPTUs, São Bernardo e Santo André. Eu sei que eu devo, mas eu não sei para quem eu devo. O que eu vou fazer? Vou pagar 2 vezes? Claro que não. Eu vou entrar com essa ação de consignação em juízo, ok? E segundo o CTN, eu vou mandar citar a Prefeitura de São Bernardo, eu vou mandar citar a Prefeitura de Santo André. E qual valor eu vou consignar? Vamos imaginar que São Bernardo fala que eu devo R$500 de IPTU. Santo André fala que eu devo R$250 de IPTU. Eu vou consignar 500 ou 250. Olha o CTN para fins do nosso concurso. O devedor poderá consignar o valor que ele entende devido. Olha a dica aqui. O devedor poderá consignar em juízo o valor que ele entende devido. Se ele entende devido R$500, ele deposita em juízo R$500. Se ele entende devido R$250, ele consigna R$250. Só que lembrando que se ele consignar o menor valor porque ele entende devido, não vai haver a suspensão do crédito tributário. Aí ele pode sofrer a execução fiscal pelos outros R$250. Presta atenção em resumo aqui. O valor que eu vou consignar é o valor que eu entendo devido. Então, 500, 250, eu entendo devido 250. Tudo bem, eu vou depositar isso. Só que eu não vou suspender o crédito tributário. São Bernardo poderá cobrar os outros R$250. Combinado? Senhores, eu vou parando por aqui, eu vou encerrando a nossa aula. Até um próximo encontro, bons estudos, boa prova, boa sorte. Qualquer probleminha, converse com o Sr. Wander aqui, tá bom? Até mais, forte abraço a todos, tchau, tchau.